Você está prestes a ver uma redação modelo ERJ completa, escrita com base no livro Não Me Abandone Jamais. Quando você lê essa redação, simplesmente você vai ter a visão exata de como que é uma redação modelo ERJ nota máxima, para você conseguir chegar lá na prova da UERJ e saber exatamente qual que é o modelo deles, que é totalmente diferente da redação do Enem. E eu estou fazendo esse vídeo para os meus alunos do Intensivo ERJ da Masterclass UERJ. Mas vamos combinar o seguinte, se a gente bater 100 comentários nesse vídeo dizendo quero, eu solto mais uma redação modelo comentada aqui no canal, gratuito para vocês. Combinado? Então 100 comentários quero, eu libero esse material. Se você, esse vídeo, né? E se você não quiser esperar, talvez, bater 100 comentários, entra agora no Intensivo Redação UERJ. Com redação modelo, com resenha, com análise do livro, com possíveis temas, com estrutura de UERJ, ensinando a fazer título, como é que começa a introdução, estratégia de desenvolvimento, tem muita coisa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a tua inscrição, beleza? E agora continua vendo porque essa redação tá simplesmente fantástica. E agora eu vou analisar a nossa primeira redação modelo UERJ 2023 e o tema da redação modelo que eu vou analisar agora é esse aqui, ó. E aí a Mary Claude dizendo: nós levávamos seus trabalhos porque achávamos que eles revelariam a alma de vocês. Ou melhor, para esclarecer melhor a questão, fazemos isso para provar que vocês tinham uma alma. Entenda uma coisa, os clones, eles eram considerados seres sem alma. Inclusive, no final dessa cena triste, a Mary Claude, que a madame, olha para o Tommy e para Kate e fala assim: pobre criatura. Chama de criatura. O que é uma criatura? Tipo um monstro. É tipo uma pessoa que é esvaziada de humanidade. Muito boa essa polêmica. E aí vem o tema assim, ó. Na obra Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais. Gostou do inglês, né? A arte seria capaz de revelar a subjetividade dos clones e provar a sua humanidade. A partir dessa reflexão, redige um texto dissertativo argumentativo em prosa de 20 a 30 linhas respondendo a seguinte questão. E agora vem o tema que a UERJ pode descobrir, sempre em forma de pergunta, vem: para a humanidade, vírgula, qual é a real função da arte? Caraca, muito bom! E aí, agora eu quero refrescar qual foi o meu planejamento para fazer essa redação. A minha resposta, opinião, foi: a real função da arte para a humanidade é evitar a perpetuação de mazelas humanas. Ou seja, eu entendo que a arte ela é importante para fazer a gente não perpetuar as nossas mazelas. Sempre que você estiver fazendo uma redação modelo UERJ, busque isso aqui, ó. Busque refrescar, retratar as nossas mazelas, nossos egoísmos, nossos individualismos, nossas coisas ruins. Sempre vai dar para você buscar alguma coisa ruim dentro do tema, porque o livro da UERJ, ele é cheio dessas críticas à nossa humanidade. Então sempre busque as mazelas humanas. E outra coisa, sempre use as palavras da pergunta para você formular a tua resposta, opinião. Vou repetir porque você não entendeu. Sempre use as palavras da pergunta para formular a sua resposta. Então, por exemplo, a pergunta foi: para a humanidade, qual que é a real função da arte? Eu respondi: a real função da arte para a humanidade é XYZ. Ai, mas não vai estar repetindo palavras, não? É óbvio que não! Vou te mostrar agora, daqui a pouquinho, na redação modelo que eu vou analisar. E o argumento, ele é sempre uma explicação da minha resposta, opinião. Se perguntarem para mim: Profim, por que você acha que a arte é importante? Eu acho que a arte evita a gente perpetuar mazelas humanos. Por que você acha isso? Quando você pergunta o porquê, você está perguntando o meu argumento. Por quê? Porque a arte, ela é capaz de fazer a gente se relembrar de tragédias passadas. Então esse aqui vai ser meu argumento número 1. A partir da arte, nós somos capazes de relembrar tragédias passadas. E você viu na aula passada que, para eu criar o argumento, eu uso aquela técnica do porquê. Por que você acha isso? E aí a resposta é o meu argumento. E o argumento 2, mesma coisa. O argumento 2, por que você acha isso? Mais uma vez, me dá mais um argumento. Porque a arte ela pode sensibilizar a gente, fazer a gente gerar empatia pelo outro, gerar uma conexão maior com o outro, a gente se conecta. Quem aqui ouve música? Fala aí, quem ouve música? E quem aqui não se sensibiliza às vezes com uma música? Cara, toda vez que eu quero me sensibilizar, que eu quero entrar num estado de conexão,
Eu ouço música. A música é uma arte que me conecta comigo mesmo e me conecta com a minha missão. Quando eu estou desanimado, eu ouço uma música para me conectar com a minha missão de ser professor. Então a arte, ela sensibiliza. Por que eu estou te refrescando os meus argumentos aqui? Porque agora a gente vai analisar a redação. E aí nessa análise da redação, você vai ver onde cada ideia entrou, como que ela entrou, qual foi a forma de eu escrever a redação da UERJ. Uma coisa muito legal que o professor Gustavo Bernardo falou na palestra, na verdade não ele, a professora lá, que é tipo a chefe da coordenação de correção de redação, ela fala que você não pode ser esquemático, você não pode ser impessoal e você não pode ser categórico. Vou repetir, não pode ser esquemático, não pode ser impessoal e não pode ser categórico. Vou explicar melhor essas três coisas ao longo da nossa aula de hoje, beleza? E uma outra coisa legal que o professor Gustavo Bernardo falou na palestra foi que não é ideal que você fique preso num modelo de redação lá para a UERJ. Eu vou te passar um modelo, só que o modelo que eu vou te ensinar é um modelo para inspiração. Você vai partir dessa estrutura e depois tu vai mudando algumas coisas e vai criando mais segurança, mas não é para tu copiar o modelo. Você tá entendendo isso? Você entendeu que não é para tu copiar o modelo que eu vou te passar? É para você pegar essa estrutura e modificar essa estrutura, trocar uma palavra em outra, trocar a ordem de uma frase ou outra. Você vai ter liberdade para isso. No primeiro momento, pode ser que você fique um pouco entravado, mas depois você vai pegando mais segurança, vai se soltando um pouquinho mais e o modelo vai se moldando a você. O modelo tem que se moldar a você, e não você se moldar ao modelo, beleza? A Giovana Mack falou, prof, eu fiz uma redação e citei exatamente esse exemplo de música. Muito bom, muito bom. A música, ela nos conecta com a nossa missão, é uma das formas de sensibilizar a gente. Esse vai ser o meu segundo argumento. Vamos lá, então, comecei a minha redação modelo UERJ 2023 assim, título Mazelas Reais. Eu quero que todo mundo aqui já tenha visto a fase 1 da estrutura, tá? Se não viu a fase 1, tá perdendo. Eu vou considerar que todo mundo tá aqui já viu a fase 1. Kazuo Ishiguro, em sua obra Não Me Abandone Jamais, descreve com maestria uma sociedade composta por crianças clones, estimuladas a produzir pinturas, esculturas, músicas, poemas, e assim provar a sua humanidade. É assim que eu comecei. Comecei fazendo referência ao livro. O melhor jeito de começar a redação da UERJ, na minha opinião, é com o livro, porque o livro ele sempre vai ser um repertório coringa para a UERJ. O livro da redação da UERJ sempre é um repertório que você vai poder usar. Não é obrigatório usar o livro, eu já te falei isso nos critérios de correção. Mas, sabendo que eu tenho que começar, e tenho que começar de jeito relacionado ao tema, o jeito mais relacionado ao tema que eu tenho para começar é citando o próprio livro. Porque eu tenho certeza que eu sempre vou conseguir relacionar a discussão com esse tipo de repertório. Então não tem como. Eu vou usar o livro, porque é mais seguro, eu vou naquilo que é mais seguro, eu vou focar naquilo que eu tenho controle. Então aqui eu tenho a nossa contextualização, nossa abordagem do tema. Então puxa uma setinha para cá e eu vou ter a minha abordagem do tema. Tem que ter uma abordagem, ele falou isso na palestra lá. Fica muito ruim quando o candidato solta a resposta de cara. Primeiro tu tem que contextualizar, aí depois tu solta a tua resposta. Então a abordagem ela serve para tu contextualizar. E qual que é a contextualização? A contextualização é a questão crianças clones estimuladas a produzir pinturas, esculturas, músicas, poemas. Tem uma regra que é assim, quando você está trazendo exemplos e você não fecha com o E, por exemplo, não coloquei o E aqui, tá vendo? Eu poderia colocar música, pinturas, esculturas, músicas e poemas. Se você fecha com o E, é como se a arte só tivesse essas 4 possibilidades. Quando você tira o E e coloca os 4 exemplos só com vírgula, você deixa a entender que existem outros exemplos possíveis. A gente chama isso na gramática de rol, lista, né? Rol significa lista. Rol exemplificativo. Por exemplo, se eu disser, no nosso curso, redação, modelo, correção, resenha. Percebe? Não falei redação, modelo, correção e resenha. Eu falei redação, modelo, correção, resenha sem o E, dando a entender que tem mais coisas envolvidas na Masterclass Enem, beleza? Muito bom. Essa discussão, criada pelo autor, nos leva à interpretação segundo a qual a real função da arte é ressaltar que somos seres finitos e evitar a perpetuação das nossas mazelas humanas. Repara que essa segunda frase, ela começa com a expressão essa discussão. Essa discussão
é o conectivo que eu estou usando. Na verdade, o essa, né? Conectivo. A gente chama de coesão por metacomentário, tá? O nome desse tipo é quando você retoma e dá uma opinião, você faz uma coesão chamada coesão por metacomentário. E aí, essa parte em azul é a minha resposta opinião, ok ou não? Essa discussão criada pelo autor nos leva à interpretação segundo a qual a real função da arte é ressaltar que somos seres finitos e evitar a perpetuação das nossas mazelas humanas. Eu falei para você na nossa aula de estrutura, que dentro dessa resposta-opinião existe um núcleo, existe a resposta de fato. E a resposta de fato é aqui, ó, a real função da arte é ressaltar que somos seres finitos e evitar a perpetuação das nossas mazelas humanas. Esse cara aqui, então, é o núcleo da resposta. É onde a pergunta é de fato respondida, núcleo da resposta. E se você for voltar aqui no meu planejamento, qual que era a minha resposta-opinião no planejamento? A resposta-opinião é: a real função da arte é evitar a perpetuação de mazelas humanas. Aqui, ó. Evitar a perpetuação de mazelas humanas. E aqui eu dei uma incrementada, né? Coloquei mais uma coisa, ressaltar que somos seres finitos. E você já sabe, já está aqui no curso comigo há algum tempo, sabe que eu gosto de usar a primeira pessoa do plural na UERJ, e é totalmente indicado que você use a primeira pessoa do plural tranquilamente. Eu até peço que você use, porque isso vai fazer você argumentar com mais facilidade. Quando você se envolve no processo, você consegue se sensibilizar melhor com o texto. Então aqui eu tenho a primeira pessoa do plural. Show? E eu acredito que na próxima redação modelo que eu vou fazer para vocês, eu tô achando que eu vou fazer uma redação na primeira do singular, porque eu sou ousado. Beleza? Entenderam, galera? Não? Muito bom, show de bola. E agora bora pro nosso segundo parágrafo da redação da UERJ. Tu percebe então que eu não coloquei, não antecipei meus argumentos, não fiz aquela coisa, portanto há de se combater x e y, não fiz isso. Por quê? Porque isso é considerado um tipo de redação esquemática. O que é uma redação esquemática? Aquela que segue um esqueminha. A UERJ não curte essa redação que coloca em primeiro plano, argumento 1. Em segundo plano, argumento 2. Aí lá na introdução, há de se analisar, portanto, argumento 1 e argumento 2. Então, quando você faz isso, há de se analisar, portanto, argumento 1 e argumento 2. Aí lá coloca em primeiro plano, argumento 1. Em segundo plano, argumento 2. Está fazendo um esqueminha, que para o Enem funciona muito, mas para o UERJ não funciona. Então quer dizer que eu não vou ter que colocar meu argumento no desenvolvimento? Vai ter. Você vai fazer planejamento. Só que você não vai fazer isso tão mastigadinho para o corretor. O teu planejamento vai seguir. Só que você não vai precisar colocar na introdução, há de se falar, portanto, do argumento 1 e do argumento 2. E não vai colocar. As ideias vão fluir naturalmente, sem você ter que bater esse planejamento certinho para o corretor. Beleza? Tem planejamento, a redação do UERJ não é bagunça. Só que você não precisa ser tão padrãozinho explicativo, entendeu? E agora bora para o nosso segundo argumento, aliás, para o nosso segundo parágrafo, que é o primeiro argumento. Lembrando que o meu primeiro argumento vai ser: a partir da arte, nós somos capazes de relembrar tragédias passadas. Então, basicamente, eu vou falar sobre tragédias passadas. De que forma a arte ela nos relembra do nosso passado? Relembra que a gente Tem uma frase que eu até falei lá no intensivo UERJ, que era sobre isso. Quando você não conhece o passado, você está fadado a reproduzi-lo. Tem muito a ver com essa ideia que eu vou trazer agora. E eu começo o meu desenvolvimento assim, ó. Nós somos estimulados por meio dos artistas a relembrar tragédias passadas. Comecei com o nós somos estimulados por meio de artistas a relembrar tragédias passadas. Você está percebendo que aqui eu estou trabalhando meu argumento de número 1. Qual que é o nome? Eu quero agora saber se você assistiu mesmo ou não às aulas do Intensivo Redação UERJ. Me diz, qual que é o nome da frase que resume o argumento e ela está no topo do desenvolvimento? Qual que é o nome dela para eu botar aqui? Bota nos comentários aí. Enquanto você responde, eu vou mostrar a minha estratégia de coesão entre os parágrafos.
Aqui eu usei nós somos. Por quê? Porque no final da introdução, do meio para o final da introdução, eu já me incluí aqui, ó. Eu coloquei, ó, somos, tá vendo? Ó, ressaltar que somos seres finitos. Então aqui eu pego já coloco a primeira do plural e aqui, ó, nós somos estimulados. Ah, tá repetindo palavra? Tá, mas não tá tão perto, tá distante. Eu posso repetir palavras distantes. A UERJ ela não é tão implicante com repetição de palavra quanto o Enem. É claro que não tá tão coladinho, senão ficaria ruim. Tá um pouquinho longe para quê? Para fazer essa coesão que a gente chama de coesão lexical. Não é aquela coesão formal pelos conectivos. É a coesão pela lógica da ideia. Tópico frasal, exatamente. Giovana, Luciene, Juliana, acertaram. Esse cara aqui é baseado no argumento número 1. E agora eu vou explicar o meu tópico frasal. Nesse sentido, o Memorial do Holocausto. Vou pegar um exemplo que é tipo um repertório. É um repertório, né? que eu tô trazendo para ilustrar esse argumento. Os argumentos precisam ser ilustrados. Nesse sentido, o Memorial do Holocausto, muito mais do que apenas um ponto turístico, funciona como uma marca da cruel passagem de Hitler pela história e relembra as inúmeras mortes causadas pela desastrosa ideologia ariana. Você está percebendo, então, que eu estou aqui dando um exemplo de um memorial do Holocausto, que é uma obra de arte feita lá na Alemanha, para relembrar a época do Holocausto, do nazismo, de Hitler. Quem aqui já ouviu falar do Memorial do Holocausto? Fala ouvi. Quero ver se você ouviu ou não. Diz para mim se você ouviu ou não. Enquanto isso, eu vou aqui buscando a minha aula de estrutura de desenvolvimento, só para te mostrar isso lá no Intensivo UERJ. Ó, lá no Intensivo, eu lembro que eu passei algumas partes do desenvolvimento. Estou procurando aqui as partes do desenvolvimento do parágrafo. Exatamente aqui, ó. Eu falei para vocês lá na aula de estrutura do desenvolvimento que o desenvolvimento UERJ tem 3 partes. Um tópico frasal, um aprofundamento argumentativo e uma reflexão crítica. Esse aprofundamento argumentativo, ele traz ali já um exemplo relacionado ao tema. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu tô começando ali a aprofundar a minha argumentação. Já ouviu falar, né, Memorial do Holocausto. Poderia falar sobre outros. Alguém sabe dizer um outro exemplo de obra de arte que fala sobre crimes? Quem poderia dar um outro exemplo aí? De uma obra de arte que faz a gente relembrar alguma tragédia. Não necessariamente o Memorial do Holocausto. Me dá um outro exemplo aí. Vai pensando, tem que tirar da cabeça. Aí eu continuo. Infelizmente, há quem não perceba a força desses memoriais e ainda perpetue o pensamento passado. Aqui eu estou trazendo raciocínios lógicos. Estou mostrando aquela perpetuação do passado e tal. Então você está percebendo que aqui eu estou aprofundando a minha argumentação com exemplos e com críticas. Então aqui eu estou fazendo o meu aprofundamento argumentativo. Trouxe um exemplo e comecei a criticar. Guernica, muito bom, Bárbara foi show de bola. Na verdade, as vanguardas europeias, né? Todas as vanguardas europeias, elas são obras de arte que fazem a gente refletir sobre a guerra. Retirante da pintura de Portinari. Caraca, Sara tirou onda, deu aula! Muito bom, Sara, tirou onda. Aí eu fecho o meu desenvolvimento com essa frase de efeito. Esquecemos que, assim como em Não Me Abandone Jamais, a nossa vida é finita. Incoerentemente, continuamos perpetuando nossas mazelas. Muito boa essa frase aqui, muito forte. Nossa vida é finita. E a gente continua incoerente. É claro que não vou escrever a gente, né? Eu tô falando só com você aqui. Essa aqui é a nossa reflexão crítica, que é uma espécie de frase de efeito que vem no final do parágrafo. Para fim, não vou conseguir fazer uma redação assim. Fica tranquilo que no final da aula eu vou te passar o modelo completo de redação para o UERJ. Show? Muito bom. Retirante da pintura de Portinari, a Sara tirou muita onda aqui. Conectivos de dentro do parágrafo que eu estou usando. Conectivos nesse sentido, posso usar. Conectivos, que não é um conectivo, esquecemos, tá? Não é um conectivo, mas toda vez que eu estou falando em primeira pessoa, de alguma forma eu estou retomando a discussão, porque o texto está todo escrito em primeira pessoa do plural, beleza? E outra coisa muito importante são as palavras com juízo de valor dentro desse parágrafo. Palavras com juízo de valor, por exemplo, tragédias, aqui ó, cruel. Você percebe que no aprofundamento argumentativo eu misturo o exemplo do
do Hitler, do Holocausto, com palavras com juízo de valor. No Enem seria diferente, né? No Enem a gente conta a história, o fato expositivo, e depois vem argumentando. Não, ERG não. No ERG você faz essa mistura, vai contando a história, vai criticando ao mesmo tempo. Entendeu? Essa é a diferença. Você entendeu a parada? No Enem, eu primeiro conto uma história e depois eu faço a minha crítica. Na UERJ não, já vou contando a história, já fazendo a crítica junto, já usando palavras com juízo de valor. Relembro inúmeras mortes causadas pela desastrosa ideologia ariana. Infelizmente, uma palavra que eu não posso usar no Enem, que não é legal, não é adequado usar para o Enem, mas no UERJ pode. Há quem não perceba a força desses memoriais, ainda perpetue pensamento do passado. Esquecemos, ou seja, nós somos esquecidos, que assim como não jamais, a nossa vida é finita e incoerentemente continuamos perpetuando as nossas mazelas. Então, perpetuando e mazelas. Todas as palavras que eu botei aí circuladas no preto são palavras com juízo de valor. Entendeu ou não? Muito bom. Muito importante ter palavras com juízo de valor no seu desenvolvimento UERJ. Todo o seu desenvolvimento tem que ter palavras com juízo de valor. A gente falou isso na aula de estrutura. Né? Show de bola. O primeiro argumento, então, você percebeu que eu falei dele, que eu trouxe exemplos, que eu trouxe críticas e falei só de tragédias passadas. Agora, no argumento 2, eu tenho que falar sobre sensibilização da sociedade e gerar empatia. A arte, ela nos sensibiliza e ela gera a empatia, faz a gente refletir um pouco mais. E eu começo essa minha redação, do terceiro parágrafo, com Ishiguro. Por que eu uso o Ishiguro? Eu vou falar do Ishiguro aqui? Não, o Ishiguro está aqui só para me ajudar a conectar esse parágrafo com o parágrafo anterior. Porque, na verdade, eu estou conectando esse parágrafo no texto. Por quê? Porque lá em cima eu falo do Ishiguro. Eu estou conectando esse parágrafo ao texto, tu entendeu? E por isso que eu uso o Ishiguro. Ishiguro deixa clara a reflexão de que a cultura... Então, deixa eu colocar aqui... Por que eu estou usando o Ishiguro aqui, o autor, né? Para fazer uma espécie de coesão lexical. O Ishiguro não é um conectivo. Mas quando eu uso o Ishiguro, eu estou conectando esse parágrafo dentro do texto. Ishiguro deixa clara a reflexão de que a cultura tem função de sensibilizar a sociedade e gerar empatia, o que ainda não tem sido realidade fora da ficção. Então, qual que é o nome dessa primeira frase? Começa o parágrafo e resume o argumento do desenvolvimento tópico-frasal. Você está percebendo que aqui eu estou falando sobre empatia, estou falando sobre o meu argumento 2. Então, esse cara aqui é o tópico frasal baseado no argumento de número 2. Ok ou não ok? Aí agora vou fazer o meu aprofundamento argumentativo. Somos comovidos com a produção artística a que assistimos diariamente por meio de personagens vítimas de diversos preconceitos. A exemplo do racismo, da homofobia e do capacitismo. Repara que eu não botei o E. A exemplo do racismo, da homofobia e do capacitismo. Existem só essas 3 formas de preconceito ou existem mais? Existem mais. Só que não tem como colocar todas as formas de preconceito, que não tem espaço para isso. E eu não quero colocar também, por exemplo, nem etc., que não são palavras adequadas. O etc. não é adequado para redação, que é informal. Então, eu coloco da homofobia, do racismo, do capacitismo sem o E. Aí eu faço aquela técnica chamada de rol exemplificativo, beleza? Estou exemplificando sem colocar ali o etc. Todavia, muitas vezes, não nos sensibilizamos com histórias reais que manifestam fora da ficção os mesmos preconceitos. Então, qual que é a lógica que eu estou trabalhando aqui? Eu estou mostrando que nós nos sensibilizamos com a ficção, mas não nos sensibilizamos com a realidade. Isso é um raciocínio chamado falsa sensibilização. Nós assistimos diariamente arte, novela, séries, etc., filmes. Nós nos sensibilizamos com os preconceitos que acontecem lá na ficção, mas não nos sensibilizamos com histórias reais. E aí eu fecho o parágrafo dizendo assim, talvez a humanidade ainda seja incapaz de entender a função conscientizadora da arte. Uma das orientações que todo ano o professor Gustavo Bernardo fala na palestra é legal você usar o talvez na redação do UERJ, não para você mostrar a sua insegurança, mas para tu mostrar a tua reflexão. Quando você fala assim, talvez a gente ainda não tenha sido capaz de se conscientizar. Não vou usar o agente, né? Estou só dando um exemplo aqui para você na fala. Você está usando o talvez para mostrar que você está refletindo sobre o problema. É claro que dá para você usar o talvez aleatoriamente em toda a redação, em toda parte, em toda a linha. Tem que usar com consciência. Mas o talvez, ele é um operador argumentativo de opinião, tá? É um operador argumentativo de
opinião. Então ele é muito bom de ser utilizado no final dos parágrafos ali. Isso aí mostra muita reflexão dentro do teu texto. E essa parte em azul aqui é o meu aprofundamento argumentativo. E fica tranquilo se você estiver meio perdido com a redação da UERJ. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um modelo pronto de redação que eu fiz especialmente para a galera que dá Masterclass e do Intensivo UERJ. E quais são as palavras com juízo de valor que eu coloquei nesse parágrafo? Clara, sensibilizar, empatia, ainda não tem sido a realidade, vítimas, preconceitos, aí racismo, homofobia, capacitismo, aí o talvez é uma palavra com juízo de valor, incapaz, conscientizadora, beleza? Por que eu tô botando talvez? Porque eu não posso dizer a humanidade é incapaz, porque eu tô sendo taxativo, categórico. Você não pode ser categórico. O que é ser categórico? Categórico é quando fala assim, o brasileiro é incapaz de alguma coisa. Tá, a UERJ não curte afirmações categóricas. O brasileiro é incapaz de pensar no outro. Não, talvez o brasileiro seja. Parcela dos brasileiros talvez seja. Muitos brasileiros são incapazes. O brasileiro é incapaz de votar. Calma, calma. Isso é informação taxativa, categórica. Você vai dizer, muitos brasileiros são incapazes. Parcela dos brasileiros são incapazes. Ou parcela dos brasileiros é incapaz. Talvez o brasileiro seja incapaz. Então você entendeu o que é uma informação categórica? É aquela que generaliza, é aquela que não tem outra margem de escolha, não tem margem de erro. Você não pode ser taxativo nem categórico. E a conclusão começa assim, ó, a narrativa distópica de Kazuo Ishiguro ilustra, portanto, a nossa inabilidade de entender a real função da arte. Repara que nesse início de conclusão eu tenho dois conectivos. Eu tenho um conectivo que é uma conjunção, portanto, que é um conectivo mesmo, uma conjunção é um conectivo clássico, e é legal você colocar deslocada para o meio da frase. E eu também falo de novo sobre o Kazuo Ishiguro, porque o Kazuo Ishiguro vai fazendo a tessitura, palavra bonita, né? Ele vai conectando os parágrafos dentro da redação. Então, eu tenho uma conexão dupla aqui, eu tenho coesão dupla. A coesão feita pelo conectivo, portanto, e feita pelo Kazuo Ishiguro, que é a coesão, a gente chama de coesão formal e coesão lexical. Então, aqui eu tenho a coesão lexical e aqui eu tenho a coesão formal acontecendo. E aí eu começo a minha frase assim, ó. A narrativa distópica de Kazuo Ishiguro ilustra, portanto, a nossa inabilidade em entender a real função da arte, ressaltar a nossa finitude e evitar a perpetuação das mazelas passadas, das quais podemos nos relembrar a partir da mão criadora do artista. Show de bola. Deixa eu analisar com você aqui com calma. Aqui, ó. Aqui eu estou reafirmando a resposta opinião. Reafirmação da resposta opinião. Lembra? Eu sempre faço isso na minha conclusão. Deixa eu mostrar lá para vocês a aula que eu dei no intensivo, que todos vocês já assistiram, ou deveriam assistir pelo menos. Como que é a conclusão da UERJ? Deixa eu ver aqui, ó. Conclusão da UERJ. Tem que ter reafirmação da resposta opinião, reafirmação dos argumentos e fechamento crítico. Reafirmação da resposta opinião tá aqui. Agora eu vou retomar os meus argumentos, das quais podemos nos relembrar a partir da mão criadora do artista. Ó, nós podemos relembrar a partir da mão criadora do artista. Adorei essa expressão mão criadora, achei isso tão bonito. Na UERJ é totalmente possível você usar esse tipo de expressão. Então, ali eu estou falando do argumento 1, da mão criadora do artista. E agora eu vou falar do argumento 2. A cultura cumpre o objetivo de nos fazer chorar com o drama dos personagens, mas, infelizmente, somos pouco habilidosos em utilizar os problemas relatados da arte para... beleza. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ainda a cultura cumpre o objetivo de nos fazer chorar com o drama dos personagens. Argumento 2. Você entendeu a parada? Porque o argumento 2 ele fala sobre sensibilização, a arte na sua função sensibilizadora. E aí agora eu faço um fechamento com efeito do parágrafo, um fechamento crítico. Infelizmente somos pouco habilidosos em utilizar os problemas relatados pela arte para nos conscientizar sobre os problemas mais graves dos pontos, as nossas mazelas reais. Então aqui eu tenho um fechamento crítico do parágrafo, com frases de efeito. E por que eu botei a palavra somos pouco habilidosos? Para evitar que a minha afirmação seja taxativa. Evitar ser categórico, taxativo. Se eu disser, o brasileiro não tem habilidade, ou o ser humano não tem habilidade de sensibilizar, estou sendo categórico. Então, se eu disser, por outro lado, o brasileiro, o ser humano, ele é pouco habilidoso. Somos pouco habilidosos. Eu estou agora
evitando de ser categórico, evitando de ser taxativo, e tô abrindo margem para isso. Beleza ou não? Show de bola! A Adriane falou, entendendo tudo, mas depois queria ajuda com o repertório que queria usar. A Adriane falou. A Sara falou, eu sempre tive dificuldade em redação quando era para Enem, a UERJ tomei uma coça. Muito bom tomar uma coça de UERJ. É bom te reconhecer que você tem essa dificuldade. E por que eu tô fazendo essa aula aqui de análise de redação modelo? Para você entender a lógica da organização. Aí daqui a pouco a gente vai ver pensar nos argumentos e tal, mas é muito importante entender a estrutura de uma redação modelo UERJ, tá? Não dá, entenda uma coisa, galera, não dá pra gente ao mesmo tempo falar de estrutura, falar de redação, analisar a redação, trazer repertório Coringa, trazer modelo Coringa, não, tem que ser uma coisa por vez, para você entender as coisas devagar. Tu entendeu a estrutura da redação da UERJ? Essa foi a estrutura da redação da UERJ. Agora, umas 3 afirmações que eu queria que você anotasse aí no post-it. Não seja impessoal, ou seja, você não pode ser neutro na sua redação. Sempre dê a sua opinião. Não pode ser impessoal na redação da UERJ de hipótese nenhuma. Para não ser impessoal, dê a sua opinião. Mostre primeira pessoa do singular ou do plural, ok? Segunda afirmação, não seja categórico. Não diga não seja taxativo. Dê margem para que a sua afirmação não seja a verdade absoluta e que existem pessoas que não fogem ali à regra. E não seja esquemático, não seja tão previsível no seu texto. Há de se pensar, portanto, no argumento 1 e no argumento 2. Em primeiro plano, no argumento 1. Em segundo plano, no argumento 2. Isso é ser esquemático na redação, mas não pode. Não pode ser bagunçado, mas não pode ser esquemático. Beleza? Vamos então agora, galera, para o modelo de redação UERJ 2023.